Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor mestre Johnny Class. Vamos lá continuar nosso assunto sobre tabela periódica, tá ok? Eu pedi para vocês fazerem um resumo e nesse resumo da última aula eu vou estar explicando agora o conteúdo que vocês resumiram, tá certo? Você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, que tem muita aula bacana lá sobre química, né? E física também. Então bora lá. Nós vamos estudar sobre raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e densidade, volume e ponto de fusão. A princípio eu vou focar no assunto de raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade, tá certo? Que na minha opinião, é mais importante. Então bora lá. Vamos lá para raio atômico, né? O que seria o raio atômico? O átomo ele é esférico, né? Eu já expliquei várias vezes que ele tem um núcleo muito pequeno, 2.000 vezes menor do que, né, a eletrosfera. Então, o átomo seria assim, um núcleo pequeno, 2.000 vezes menor do que o raio da eletrosfera. E o que é o raio atômico? O raio atômico é justamente a distância do núcleo até a extremidade da eletrosfera, né? Que chama de raio, igual na matemática, raio atômico. E o que acontece? Existem átomos cujo raio atômico é pequeno, como o hidrogênio, que só tem um próton, e uma eletrosferazinha pequenininha com apenas um elétron. Então, o raio atômico do hidrogênio é bem pequeno se eu comparar, por exemplo, com o frâncio, que é gigantesco, né? E aí, lá no vestibular, o cara está interessado que você diga para ele qual elemento químico tem maior raio atômico. Por exemplo, se ele fizer uma comparação bem aqui. Por exemplo, quem tem o maior raio atômico? O potássio, certo? Ou o frâncio, que está na mesma família. Ele vai te perguntar isso aí. Quem é que tem o maior raio atômico? O cálcio, que é da família 2A, ou o enxofre, que está lá na família 6A. Então, é isso que você tem que saber no vestibular. Então, a princípio, vamos lá. O que tu tem que saber? Tu tem que saber o seguinte, que em uma família, que é de cima para baixo, né? Eu já expliquei para vocês, ó, família 1A, família 2A. Aí aqui, nos metais de transição, nós temos a família do B. Aí daqui vai da 4A até a 8A, né? Com a família do Hélio. Então, o que acontece? Em uma família, o raio atômico cresce de cima para baixo, né? Em uma família, certo? Ele cresce de cima para baixo, certo? E nos períodos ele cresce da esquerda, aliás, da direita para a esquerda. Então bora botar. Na família ele cresce de cima para baixo, nos períodos da direita para a esquerda, certo? Então, respondendo aquela pergunta, quem é que tem o maior raio atômico? O potássio ou o frâncio? Claramente é o frâncio. Por que é o frâncio? Porque em uma família, o raio atômico cresce de baixo para cima. Aliás, de cima para baixo. E em um período ele cresce da direita para a esquerda. Então, quem tem maior raio atômico? O cálcio ou o enxofre? No caso é o cálcio. Ou seja, o enxofre tem um raio atômico menor do que o do cálcio. Certinho? Agora, sabendo disso, tu tem que saber o porquê. O raio atômico ele cresce de cima, aliás, de baixo para cima em uma família, por conta do número atômico. Ou seja, em uma família, o raio atômico é de cima para baixo, por, porque, né, ocorre o aumento, opa, o aumento do número atômico. Como assim, professor? Explique melhor um pouquinho. Por exemplo, o hidrogênio, aqui, ó, o hidrogênio é o primeiro. O número atômico dele é 1. O lítio, o número atômico dele é 3. O potássio, 19.
Então, na medida que vai aumentando o número atômico, o elemento vai ficando maior, porque a sua eletrosfera fica grande, né? Ou seja, hidrogênio, raio atômico aqui, ó, pequenininho. O lítio é um pouco maior. O potássio também. E o frâncio é bem grandão. Ou seja, isso acontece porque aumenta-se o número atômico. Se o número atômico aumenta, o número de elétrons na eletrosfera também aumenta e a eletrosfera fica gigantesca, tá certo? Já em um período, né? Em um período, cresce da direita para a esquerda. Por quê? Por conta da compactação da eletrosfera. Ou seja, vamos lá. Por exemplo, o hélio, o número atômico dele é 2. O hélio, que fica bem aqui. O flúor, o número atômico dele é 9. O oxigênio é 8. O nitrogênio é 6. Aliás, o carbono é 6. O boro é 3. Até chegar no lítio, o boro é 5. Aí vem até chegar no lítio com 3, né? Lítio com 3. Vem aqui, vou botar o lítio bem aqui, ó. Aqui o lítio. Lítio 3. Nós estamos analisando assim, ó. Da direita para a esquerda, na horizontal. Mas aí tu percebe o quê? Tu percebe que a tendência, se eu fosse seguir essa regra aqui, era o flúor ter maior raio atômico, mas não é. Por quê? Porque, por exemplo, o flúor, no caso do flúor, ele tem número atômico igual a 9. Na primeira camada, ele tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o que acontece? Essa eletrosfera fica compactada, fica pesada. Essa camada aqui, ela tende a se contrair. E aí o núcleo atrai ela com facilidade. E o raio atômico dela, né, fica pequeno, porque está fechando, está compactando. Certo? Quando eu analiso bem aqui o carbono com 6, ele está assim, ó, núcleo, primeira camada, 2 elétrons. Mas na segunda camada ele só tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja só, carbono, flúor. O flúor tem 7 elétrons na última camada. A camada está pesada, então ela se contrai. E o núcleo atrai ela. O carbono tem 6 elétrons na última camada. Então está menos pesada. Então ela, em vez de se contrair em relação ao flúor, ela se expandiu, fazendo com que o raio atômico dela, né, seja maior do que o do flúor. Lembrando que todos esses elementos estão no período 2, na camada L. Né, ó, camada K, camada L. Então, resumindo, o raio atômico cresce de cima para baixo em uma família, porque devido ao aumento do número atômico, quanto maior o número atômico, maior a eletrosfera, e da direita para a esquerda em um período. Por quê? Primeiro, que todos os elementos estão no mesmo período, que é na camada L. Segundo, que na medida que vai diminuindo o número atômico, a última camada da eletrosfera do elemento químico sofre uma expansão porque está diminuindo o número de elétrons na última camada, certo? Quanto mais elétron na última camada, mais compacto é. Quanto menos, ó, na última camada, mais a camada expande, fazendo com que o raio atômico fique maior. Tá certinho? Agora vamos ver a energia de ionização. O que é isso? Então agora bora falar sobre energia de ionização. O que é energia de ionização? Todo elemento químico ele tem um núcleo e suas camadas eletrônicas. Eu já ensinei, camada K, L, M, N e assim por diante. Eu já expliquei também o seguinte: quanto mais distante o elétron do núcleo, mais fácil é eu tirar ele. Ou seja, quanto mais próximo o elétron do núcleo, mais difícil é para me arrancar ele. Agora, se o elétron está na última camada, já é um pouco mais fácil arrancar esse elétron. Basta eu injetar energia e aí o elétron vai sair da última camada. Então, essa energia para me arrancar esse elétron, certo? Aparelho de raio-x faz isso.
chamada de energia de ionização. E cada elemento químico da tabela periódica tem um valor específico de energia de ionização. Então, por exemplo, se eu quero arrancar o último elétron do sódio no seu estado gasoso, eu tenho que fornecer 5,1 eletronvolts. Aí o sódio vai virar um cátion, certo? Porque perdeu o elétron. Se sai elétron, ele fica positivo, porque perdeu. Ele vira um cátion, um íon cátion, e libera um elétron. Ou seja, para me tirar um elétron só, eu tenho que fornecer ao átomo de sódio, para a sua eletrosfera, 5,1 eletronvolts. Tá certo? Então, o que acontece? Como é que eu sei isso na tabela periódica? Então, o que acontece? Para mim facilitar o meu entendimento sobre energia de ionização, eu uso o mesmo raciocínio do raio atômico. Ou seja, só que invertido, né? A energia de ionização cresce de baixo para cima na família, certo? E da esquerda para a direita. É o inverso do raio atômico, energia de ionização. Olha aí, compara aí, ó. Raio atômico de cima para baixo, da direita para a esquerda. Energia de ionização de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, como é que eu entendo isso? Eu entendo o seguinte: quanto menor o elemento químico, maior é a força de atração do núcleo